Despesa pública. Despesa pública é o dispêndio de recursos financeiros realizados pelo Estado para custear suas atividades e atender às necessidades coletivas da sociedade. Essas despesas são realizadas visando o bem-estar social, o desenvolvimento econômico, a segurança nacional, entre outros objetivos. As despesas públicas podem ser classificadas de diversas formas, com base em diferentes critérios, quanto à natureza da despesa. Despesas correntes são aquelas destinadas à manutenção e funcionamento dos serviços públicos, como salários, encargos sociais, serviços de terceiros, material de consumo, entre outros. Despesas de capital referem-se aos gastos com investimentos, como obras públicas, aquisição de equipamentos, ampliação de infraestrutura, entre outros. Quanto à finalidade, despesas finalísticas são aquelas voltadas para o cumprimento das atribuições específicas de cada área de governo, como saúde, educação, segurança, entre outras. Despesas não finalísticas englobam os gastos que não estão diretamente relacionados às atividades fim do governo, como o pagamento de juros e amortização da dívida pública. Quanto ao objeto, despesas obrigatórias são aquelas cuja execução é determinada por lei, como salários dos servidores públicos, benefícios previdenciários, entre outros. Despesas discricionárias são aquelas sobre as quais o governo possui maior margem de decisão quanto ao seu montante e destino, como investimentos em infraestrutura, por exemplo. Quanto à fonte de recursos, despesas orçamentárias são aquelas que constam no orçamento público e são financiadas com recursos provenientes de tributos, empréstimos, entre outras fontes. Despesas extra-orçamentárias referem-se aos gastos que não estão previstos no orçamento público, como as operações de crédito. Essas são algumas das principais classificações das despesas públicas, e cada uma delas é importante para compreender a dinâmica e a alocação dos recursos pelos entes governamentais. Vejamos agora algumas questões anteriores. A soma dos gastos em dinheiro feitos pelo Estado para a realização do interesse público, incluindo os gastos com a máquina administrativa, obras e serviços públicos, é chamada de despesa pública. Considere a seguinte situação hipotética. O município X firmou contrato administrativo com a companhia Violina, que teve como objeto a execução das atividades de monitoramento para a implantação do Plano Básico Ambiental na obra de preenchimento artificial da praia central do município. No contrato administrativo, constou cláusula que a contratada deveria prestar garantia de 5% do valor do contrato. Entre as opções de modalidades de garantia, a companhia Violina optou pela caução em dinheiro, que foi depositada na conta corrente bancária do município. Ao final da execução do contrato, a garantia foi restituída à contratada. Nesse caso, ao efetuar a restituição, a devolução da caução em dinheiro à companhia Violina, o município X contabilmente registrou um dispêndio extra-orçamentário. O orçamento é o instrumento de planejamento de qualquer entidade, pública ou privada, e representa o fluxo de ingressos e a aplicação de recursos em determinado período. Para o setor público, é de vital importância, pois é a lei orçamentária que fixa a despesa pública autorizada para um exercício financeiro. A despesa orçamentária pública é o conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para o funcionamento e a manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. Os dispêndios, assim como os ingressos, são tipificados em orçamentários e extra-orçamentários. O dispêndio extra-orçamentário é aquele que não consta na lei orçamentária anual, compreendendo determinadas saídas de numerários decorrentes de pagamentos de restos a pagar. À luz dos princípios orçamentários pertinentes às receitas e despesas públicas, nesse sentido, considere que a sigla LOA, sempre que empregada, se refere à Lei Orçamentária Anual. As despesas rotineiras e ordinárias da administração pública, já previstas no orçamento, são dispensadas de estimativas de impacto orçamentário e financeiro. O orçamento público é um instrumento utilizado pelos entes governamentais
para planejar a utilização dos recursos arrecadados com os gastos referentes à oferta de serviços públicos e investimentos, constituindo-se em função primordial da gestão pública de estimar as receitas e fixar as despesas. Considerando esse tema, as receitas são estimadas porque a arrecadação, resultante de tributos e outras fontes, podem sofrer variações durante o exercício. As despesas são fixadas visando estabelecer recursos para despesas obrigatórias e garantir que o governo não gaste mais do que arrecada. O acompanhamento dos gastos governamentais pela sociedade contribui para fiscalizar o uso dos recursos públicos. A respeito de condicionantes dos gastos públicos, as despesas obrigatórias não dispõem de mecanismos de flexibilização. A vinculação de receita pública é o ato de exclusivizar uma receita ao custeio de uma determinada despesa ou a um conjunto delas, resultando em restrições a usos alternativos. É sustentável e defensável o argumento de que são as despesas obrigatórias e não as despesas vinculadas as maiores responsáveis pelo reduzido grau de liberdade na alocação dos recursos públicos disponíveis. As despesas obrigatórias, em contraposição às despesas discricionárias, passaram a ser objeto de disciplina legal, especialmente a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal, que adota como norte a sua caracterização o fato de não se sujeitarem à limitação de empenho, no caso de frustração de receitas. Assinale a alternativa correspondente ao termo utilizado para a aplicação de dinheiro arrecadado por meio de impostos ou outras alternativas de custear os serviços públicos ofertados à sociedade ou para realizar investimentos. Despesa pública. Sobre o conceito de dívida pública, acontece quando os impostos e demais receitas não são suficientes para cobrir as despesas. O governo é financiado por seus credores, pessoas físicas, empresas, bancos, etc., dando origem à dívida pública. A respeito da despesa pública, despesa orçamentária é toda transação que depende de autorização legislativa na forma de consignação de dotação orçamentária para ser efetivada. A Lei 4.320, de 64, estabelece normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. De acordo com a referida lei, consideram-se subvenções, para os efeitos desta lei, as transferências destinadas a cobrir despesas de custeio das entidades beneficiadas, distinguindo-se como subvenções sociais as que se destinem a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural sem finalidade lucrativa e subvenções econômicas, as que se destinem às empresas públicas ou privadas de caráter industrial, comercial, agrícola ou pastoril. Bons estudos e até o próximo vídeo.